Muito bem, então nessa aula vamos conhecer um pouco mais sobre a radiografia computadorizada, tá? Especialmente falando aí sobre o índice de exposição, tá? Que é um fator aí que pode nos ajudar a avaliar a qualidade da imagem. Então, começo aqui com esse caso, tá? De uma radiografia AP de húmero, tá? de braço. Vejam o mesmo paciente, tá? Mas observe, na primeira imagem temos muito ruído, né? Veja essa granulosidade aqui, enquanto nessa imagem praticamente não vemos ruído. Outra diferença aqui, pouco contraste nessa imagem, aqui um pouco mais de contraste, mas principalmente a definição aqui da cabeça do húmero. Observe. Agora nessa outra imagem, a definição está bem melhor. Então vamos entender agora por que isso aconteceu. Tá? Então fazendo uma comparação rápida aí entre a radiografia ou radiologia convencional em relação à radiografia computadorizada, tá? Então veja aqui nós vamos ter lá a exposição do filme direto, tá? E vamos ter a revelação de isoprocessadoras. Aqui vamos ter a exposição de uma placa de fósforo que vai ser lida, tá? E assim gerado já uma imagem que vai ser computadorizada essa imagem, tá? Vai ser uma digitalização dessa imagem. Então basicamente a avaliação da imagem aqui na radiologia convencional é feita de forma visual, tá? Então os fatores técnicos são avaliados de forma visual, digo, na radiografia já pronta. Já na radiografia computadorizada, podemos também fazer essa avaliação de forma visual, mas podemos usar também o índice de exposição, que é um fator que vai nos ajudar bastante a avaliar se a dose aplicada de raio-x foi adequada ou não, tá? De uma forma geral. Mas vejam, na radiografia feita de forma convencional, lá com filme, temos pouca tolerância para erros. Tá? Normalmente, se errou, se os fatores técnicos estão errados, é preciso repetir. Tá? Então, a margem de erro é bem pequena. Então, é preciso repetir. Então, às vezes, uma tolerância de até 4 kV pode ser aceita. Às vezes, acima disso, já é preciso repetir. Já na radiografia computadorizada, né, graças ao uso aí de algoritmos, existe uma tolerância maior. Então, o número de repetições de exames acabam caindo, tá? Mas, por outro lado, preciso tomar cuidado, que às vezes radiografias inadequadas são aceitas. Então, primeiro, entendendo aqui o que é o índice de exposição. Então, vejam, a placa de fósforo vai ser irradiada, vai receber raio-x, e depois vai ser formada uma imagem. Tá? E o equipamento vai nos dar um valor, que é chamado de índice de exposição. Esse valor, o ideal é que fique em torno de 1.600 a 2.000. Tá? Alguns fabricantes trabalham de 1.600 a 1.800. Então, vou colocar 2.000 aí para abranger a todos. Então, veja, quando o equipamento diz que o índice de exposição ficou entre 1.600 e 2.000, quer dizer que nós vamos ter um contraste e brilho da imagem adequados. Tá? Então, é possível trabalhar a imagem com segurança, com boa qualidade, com pouco ruído e ótima definição da imagem. Agora, vejam, e quando esse índice fica abaixo aí dos 1.600? O que quer dizer isso? Quer dizer que houve uma subexposição, ou seja, a dose aplicada, a dose empregada foi baixa. Tá? Então, de repente alguém pode pensar, nossa, mas que bom, se a dose foi baixa e foi possível avaliar, ter a radiografia, ter a imagem, isso é bom para o paciente. Veja, nem sempre. Tá? Nem sempre. Porque podemos ter uma imagem de baixa dose, porém uma imagem que não vai ter eficiência diagnóstica.
ou seja, o médico pode pedir para repetir, tá? O mesmo técnico tecnômico pode perceber a baixa qualidade e repetir. Então teremos aí 2 doses. Então veja, quando isso acontece, geralmente vamos ter uma falta de definição dessa imagem e também ruído. Tá? Então, quando a dose é muito baixa, temos esse problema. Então, vejam, baixo índice de exposição pode prejudicar a qualidade da imagem? Sim, tá? Com certeza pode prejudicar. Então, vou mostrar alguns casos para que vocês possam perceber como isso pode influenciar na prática. Então, aqui radiografias de ombro, tá, de um mesmo paciente, e embaixo o respectivo índice de exposição. Então, percebam, se compararmos principalmente essa primeira imagem com a última imagem, dá para perceber que a primeira imagem tem um pouco mais de ruído, está um pouco mais granulada, tá, do que a última imagem. Observe que todas ficaram aí com baixo índice de exposição, né? Apesar que o ideal seria 1600 a 2000 como visto, mas 1400 muitas vezes pode gerar imagens boas como essa daqui. Tá? Então vejam, baixo índice de exposição, baixa dose, então mais ruído na imagem. Esse caso que vimos aí no início da aula, então percebam, aqui o índice de exposição, tá? 1032, ou seja, um índice bem baixo, tá? Bastante baixo. Então, com certeza, isso influencia diretamente na qualidade da imagem. Então, esse ruído que estamos vendo, da falta de definição, está associado aqui ao índice de exposição baixo. Tudo bem? É claro que quando o exame é feito aí sem uso de grade, isso também influencia. Tá? Na imagem aqui do lado que ficou melhor, o índice ficou bem alto, né? Até passou um pouco do aceitável, ou seja, houve uma hiperexposição. Tá? Mas vejam, a qualidade da imagem ficou aceitável. Tá? Às vezes, quando a dose, né, é muito alta, o índice de exposição fica muito alto, o que pode acontecer não é ruído. Tá? Podemos ter aí uma saturação da imagem. Podemos até não conseguir trabalhar essa imagem. Tá? Mas vejam a diferença aí. Esse outro caso, então, mostra bem, né, uma definição muito baixa, muito ruído aqui nesse perfil de tórax. Tá? Então veja aqui índice de exposição bem baixo, né, 237. Provavelmente isso aqui aconteceu não foi por um erro técnico, mas sim por uma falha no equipamento. Tá? Para ter gerado um índice tão baixo assim, é bem provável que seja uma falha no equipamento de raio-x que cortou, né, dizemos que cortou o tempo, ou seja, o raio-x não foi liberado e produzido no tempo programado. Tá? Na imagem do lado, mesmo com o índice abaixo aí do esperado, dá para perceber que houve uma qualidade bem melhor. Tá? Provavelmente, aí, se o índice estivesse melhor, em torno de 1600 a 2000, a definição dessa imagem seria ainda melhor do que essa. Mas perceba aí a grande diferença entre essas imagens. E aqui nesse outro caso, né, uma incidência de ombro, Y de escápula. Então vemos aí o húmero, né, a escápula aqui, clavícula e os arcos costais, as costelas. Observe aqui o índice de exposição, 1032. Então, ruído na imagem. Tá? Atrapalha a definição também da imagem. E do lado uma imagem com 1799, ou seja, uma imagem em um fator índice de exposição, fatores técnicos aplicados de forma adequada. Perceba a diferença, praticamente não temos ruído aqui. A definição da imagem está muito superior a essa. Tá?
Então vejam, de repente algum detalhe, algum pequeno detalhe, uma pequena fratura, uma pequena calcificação em uma imagem como essa pode sim passar despercebido. Tá? Então por isso é importante aplicar os fatores técnicos de forma adequada, tá? Sempre. Aí veja, fica a pergunta, né? Como usar, como aplicar os fatores técnicos de forma adequada para não causar e não gerar imagens com baixo índice de exposição, que vamos ter imagens com ruído, tá? Então coloquei aqui 3 recomendações básicas, tá? A primeira, que é muito importante, coloquei em primeiro lugar aí, que para mim é mais importante, é usar tabelas técnicas. Então veja, aí segundo a portaria 453 da Anvisa, cada equipamento radiológico deve ter uma tabela onde tem lá os fatores técnicos para cada região. Tá? Para quê? Para que seja aplicada a dose de raio-x necessária em cada região do paciente. Tá? Assim vamos evitar uma subexposição e também uma hiperexposição. Vamos procurar sempre ter a dose adequada para cada região. Outro fator também importante, que pode ser usado principalmente para tórax, abdômen, coluna, é o uso de espessômetro. Tá? Então, assim podemos calcular os fatores técnicos, principalmente kV e MAS adequados. Então, com essas 2 primeiras dicas aqui, né, com a tabela técnica e o espessômetro, podemos aplicar fatores técnicos adequados. Mas também que é bastante importante, que às vezes as pessoas não fazem, tá? Às vezes o profissional acaba não fazendo, é fazer o controle de qualidade da imagem. Então, fez o exame, avalia o exame, tá? Avalia a qualidade do exame. Porque mesmo que não tenha lá algum erro onde seja necessário repetir o exame, pode ser que tenha algum detalhe que em um exame futuro você possa aí melhorar, tá? Possa evoluir. Tá? Então temos lá erros que são passíveis de repetição, isso é fato, mas tem alguns detalhes, às vezes alguns pequenos erros, alguns pequenos ajustes que podemos melhorar, tá? Não precisa de repetir o exame, mas podemos, em próximos exames, acabar melhorando e assim, a cada dia, sermos profissionais cada vez melhores. Então, o que eu tinha para falar sobre esse assunto, tá, de forma resumida, é isso, é um assunto extenso. Tá? Então, se você gostou da aula, inscreva-se aí no canal, tá? Curta a página, que estarei publicando novas aulas. Tá? Pode enviar mensagens, sugerindo temas que, na medida do possível, estarei fazendo novas aulas sobre esses temas também. Tá? Então, obrigado.